Oi gente, eu sou a Fabiola Souza e eu tô aqui para dizer para vocês que Deus não é religião. Bora lá? Olá pessoal, tô aqui novamente com esse cenário que o Dori criou, que eu adoro agora, porque nós estamos no inverno. E hoje eu vou trazer um assunto que mexeu muito comigo durante essa semana. Deus falou muito comigo neste campo aqui, ó. Estão vendo? Tem até um vídeo no final que eu vou mostrar e fala muito sobre isso. E a palavra que eu queria trazer hoje é sobre a parábola do semeador. Sim, nós somos um tipo de terra e Deus, ele anda semeando sobre as nossas vidas. Uma coisa que me chamou muito nessa atenção, nesse dia que eu estava nesse campo, Deus falou muito comigo, porque eu estava muito atribulada, eu estava muito chateada, eu estava, agoniada. Eu não estava conseguindo ouvir aquilo que Deus tinha sobre mim, o que Deus queria, minha posição daquela situação, daquele momento. E aí eu fui andar, mas eu não queria andar na cidade, eu não queria andar aqui por volta do bairro. Eu queria silêncio. E aí eu fui nesse campo aqui. E olha, eu confesso para vocês que Deus ministrou sobre essa palavra do semeador para mim. E ele falou assim, nessa parábola eu vou tentar contar de forma curta. O semeador sai para semear. Nessa palavra existem 3 tipos de terra. A terra que é aquela que a gente passa, que fica pelo meio do caminho. As sementes são semeadas e elas, os pássaros comem ela à beira do caminho. Depois nós temos a terra de pedra, de pedregulhos, que a semente é lançada sobre a terra, ela cai e logo ela seca, porque ela não tem raiz. Depois nós temos a terra de espinhos, que a semente cai e os espinhos sufocam ela e ela fica seca e morre. E depois nós temos a terra boa, que ela é semeada, cria raiz, multiplica e gera milhões e milhões de frutos. Pronto. E trazendo isso para nossa vida, eu fiquei vendo essa terra aqui, ó, eu vou mostrar no vídeo. Ela tá seca e ela ainda vai ser trabalhada. E assim é a nossa vida. Nós, muitas das vezes, nós temos que crescer, nós somos moldados espiritualmente. E a pergunta naquele dia para mim foi: Senhor, que tipo de terra eu estou hoje? O que o Senhor está trabalhando em mim hoje? O que é para eu fazer hoje? Eu não consigo ouvir, Senhor. E aí os pássaros começaram a fazer, sabe, pousam em umas árvores ali próximo, e eu me perguntei, como eles sabem a quem seguir? Qual que é o guia deles? Como eles não se enganam porque um pássaro sai e os outros não vão atrás? Como eles sabem que nessa terra tem semente? Porque eles estavam ali por causa das sementes da terra. E eu ouvi as ovelhas, eu falei, como que a ovelha sabe a voz do seu Criador? Como ela sabe quem é que está chamando ela? Ela conhece a voz do seu Pai. E assim eu estava ali naquele momento, eu queria ouvir a voz do meu Pai. E o que eu entendi? A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Há dias que nós estamos bem, há dias que nós não estamos bem. E o que me chamou a atenção? As sementes que ficam no meio do caminho são palavras que são lançadas para nós e nós, às vezes, no barulho, não conseguimos ouvir e deixamos elas para trás. As sementes que são jogadas em terras de pedregulhos, em terras de pedras, não é aquela pessoa que tem um coração de pedra, mas é aquela pessoa que não tem raiz, que ela é seca, porque pedra ela é seca, nada nasce nela. E isso somos nós, é quando na nossa vida a gente está tão cheio de coisas para fazer que nós não conseguimos fixar Deus sobre nós, não conseguimos trazer Deus para nós, sabe? A palavra vem, mas ela não entra, ela volta vazia. Tem dias que a gente vai ao culto e diz, hoje o culto não foi bom. Na verdade, no culto não é que não foi bom, é você que não estava bem para receber a palavra de Deus. Essa é a pura verdade, o culto sempre é bom, é entrega ao Senhor, é adoração para Ele. E aí nós temos a palavra de espinho, essa foi a que mais me doeu, essa foi a que Deus assim me desmoronou, sinceramente. Porque o que é a terra de espinho? É quando as coisas da vida, os problemas, o dinheiro, a ganância, a arrogância nos dominam de tal maneira que nós recebemos a palavra, mas ela sufoca. Em terra de pedra, quando é pedra, a gente recebe com alegria, mas não tem raiz. Em terra de espinho, a gente recebe, mas tudo, o centro somos nós. Tudo a gente foca em nós. Tudo porque Deus vai me abençoar, tudo porque Deus quer, tudo porque eu quero.
abrir aquela porta para você, porque não é o que ele tem sobre a sua vida. E aí, como entender? Quando a gente persiste nesse erro, a gente dá a cabeçada. Por que a gente faz as coisas erradas na vida? Porque nós tomamos decisões precipitadas. Porque nós não estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós não estamos ouvindo falar de Deus conosco. Nós estamos como espinho, deixando que, eu tenho que trabalhar, que eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho que comprar, que eu tenho que fazer isso. Às vezes não é pra você fazer nada. É só para você ouvir a voz dele. Eu já disse isso em outro vídeo. Muitas pessoas necessitam de estar instantemente fazendo alguma coisa, porque na verdade dentro dela é tão vazio que se ela não estiver fazendo alguma coisa, ela não se sente produtiva. E ser produtivo não é você estar constantemente fazendo alguma coisa, mas é as coisas que você faz, você fazer com prazer, você fazer com carinho, e para tudo tem um tempo. Tempo para dormir, tempo para acordar, tempo para descansar, tempo para desfrutar, tempo para trabalhar. Para tudo tem o seu tempo. E se você faz tudo isso no seu tempo com alegria, significa que você está desfrutando bem. Esse é o grande segredo. Saber descansar no Senhor. Descansar, mas descansar também trabalhando. Não é só deitar, Deus vai me... Não. E aí a gente tem a quarta terra, que é a boa. A semente cai, a gente recebe com alegria, Deus nos molda, nos miúça, nos bate, tira tudo, sabe? Tira tudo que está dentro da gente, para ele começar a entrar e trabalhar em nós. Você quer saber se uma pessoa é cheia de Deus? Uma pessoa agitada, uma pessoa confusa, uma pessoa nervosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa que fala demais, não consegue ouvir, uma pessoa que tudo que ela fala é em prol dela, ela tem que ser o centro. Essa pessoa, se você é assim, se eu sou assim, nós não estamos agindo conforme Deus, porque a palavra de Deus diz, está lá em Gálatas, que Deus, ele é paciência, benignidade, mansidão. Isso é o Espírito de Deus. Mansidão, uma pessoa que está em Deus, uma pessoa que está agindo com Deus, quando você olha para ela, você vê mansidão nela, se sente calma nela, é gostoso estar perto dela, porque ela transmite paz sobre a sua vida, entendeu? Eu não sou perfeita, eu procuro ser uma pessoa assim, mas é muito difícil, porque eu sou muito agitada. Eu luto comigo mesmo, porque eu acho que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Deus tem trabalhado em mim sobre isso, que nem sempre é para você fazer. Tem horas que não é você que faz, é Deus. E isso é difícil, ouvir Deus, esperar o fazer de Deus e continuar ali trabalhando naquilo que Ele mandou. Tem gente que precisa sempre estar começando uma coisa nova, e está falando disso que está começando. Esse é o maior defeito. A nossa boca, ela tem os dentes na frente. Por quê? Para segurar a nossa língua. Muitas das vezes nós não devemos falar, e sim nos calar e orar. Esse é o grande segredo. E é isso, gente. Foi uma semana para mim de muita luta. Foi uma semana de muito aprendizado. Eu lutei comigo mesmo. Eu tomei alguns nãos que me doeu muito. Eu vi Deus agir na minha vida através de pessoas, no meu trabalho, no meu convívio. Eu vi o cuidado de Deus numa ação assim, tão simples de uma pessoa, que eu falei assim, Senhor, Tu és na minha vida. Tu és na minha vida. Uma palavra assim que, sabe, eu gosto muito de Ti. Se ela ver esse vídeo, ela vai saber que é eu. Eu disse, você é um anjo. Ela disse pra mim, eu gosto muito de Ti. Quando ela disse isso, eu vi ali o próprio Deus falando, sabe? Deus usando a vida dela por uma ação tão com cuidado, sabe? O tempinho que ela perdeu para falar comigo, ela me olhou, ela me viu, você não está bem. E como é bom ter pessoas assim, como é bom ter pessoas que olham para você e percebem que você não está bem, mesmo você sorrindo, está alegre, você não está bem. Como é bom ter pessoas assim. Eu sou mesmo muito grata a Deus. E outras duas pessoas que nos vieram, meu marido olhou e falou assim, essa pessoa é uma pessoa abençoada, não precisa... Você vê que tudo Deus supre a vida deles. É um casal muito abençoado que nos veio visitar e a gente ficou assim maravilhado como Deus é na vida deles, por coisas bobas, como o cuidado de Deus em coisas simples, como tudo vai se encaixando. Tem luta, tem perda, a gente vê que eles lutam, que eles estão ali, mas você vê que Deus pega no colo, que Deus cuida. Isso foi tão bom quando eles veio visitar a gente durante essa semana. A gente viu tanto Deus na vida dele de uma forma tão simples.
E é isso, gente, observar os tipos de terra que estão à nossa volta. As terras são as pessoas, o tipo de pessoas que nós temos à nossa volta. E o tipo de pessoas que nós queremos ser. Eu quero ser uma pessoa que frutifique muito. Outra coisa, tudo que nós fazemos não é em pró a nós, mas é em pró ao reino. E quando nós entendemos isso, as coisas ficam mais fáceis. Amém? É isso, gente. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, onde logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e as secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas. E outra caiu em terra boa, deu boa colheita. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que fala ao povo por parábolas? E ele responde: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele não. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu falo por parábolas. Felizes são os olhos de vocês, porque vê, e os ouvidos de vocês, porque ouve. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. É o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente cai em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa de sua palavra, abandona. Quando a semente caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, engano e riqueza sufocam, tornando infrutífera. E quanto à semente que cai em terra boa, esse é o caso que ouve a palavra, entende e dá uma boa colheita. E assim é o reino de Deus, onde a terra é boa, a semente cai, ela multiplica e ela é frutífera, para que nós possamos prosperar e transbordar na vida do próximo.